Bom, boa noite, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade agora ao minicurso do projeto de extensão do romance inglês e francês, século XIX. Estamos na última aula, né, no último encontro, e hoje a ideia é pegar um pouco aspectos mais teóricos da interpretação que a gente fez na semana passada, né? É claro que nós não vamos em nenhum momento perder de vista o conto, mas eu vou abrir alguns parênteses em algum momento, vou precisar explicar alguns aspectos teóricos e, portanto, a aula pode ser um pouquinho mais densa, um pouquinho mais carregada e tal. Então, se alguém não estiver acompanhando, eu vou colocar os slides aqui e tal, mas se alguém não estiver acompanhando, é aquela história de sempre, né? Levanta a mão aí, eu não vou estar vendo vocês, porque fica o slide aqui na minha cara, na tela aqui, mas vocês perguntem, tá? Porque a construção que eu vou fazer é um pouco uma linha de raciocínio que vai degrau por degrau sobre alguns aspectos teóricos, tá? Alguns aspectos críticos, enfim. Então, vamos lá, deixa eu abrir o troço aqui. Deixa eu lembrar como é que eu faço. Vocês estão vendo o slide? Sim, Guilherme. Legal. Então, vamos lá. O que a gente entendeu em relação ao conto semana passada, né? Que nós tínhamos uma tríade: lugar, tempo e interpessoalidade, naquela atmosfera do conto, e dentro dessa tríade se dinamizavam aspectos sinestésicos e aspectos antissinestésicos, né? E essa dinâmica seria a constituição e o esvaziamento do sujeito, né? Foi o que a gente entendeu um pouco do conto. Então, para iniciar aqui, eu vou pegar um poema em prosa do Baudelaire chamado As Janelas. Tá? Mas não era sobre Maupassant, sobre o conto? Por que você está trazendo esse poema, né, do Baudelaire? O que tem a ver? Então, é que assim, primeiro é que a gente tem um pouco nas obras literárias, até de um modo geral, e Baudelaire principalmente, aspectos teóricos nessas obras literárias, né, um fundo teórico ali. Então, eu acredito que tanto As Janelas, que é um poema em prosa, que eu vou ler aqui agora, quanto o que eu vou ler a seguir, que é o Albatroz, um poeminha, né, um dele muito famoso, ambos têm um aspecto, um fundo teórico possível para balizar a interpretação do conto que a gente está fazendo, tá? Quem não conhece vai conhecer, e quem já conhece pode se deleitar aí com a leitura, né? Então vamos lá. As Janelas, Charles Baudelaire. Então ele diz o seguinte: quem olha de fora por uma janela aberta nunca vê tanta coisa quanto quem olha por uma janela fechada. Não há objeto mais profundo, mais misterioso, mais fecundo, mais tenebroso, mais deslumbrante que uma janela iluminada por uma candeia. O que se pode ver ao sol é sempre menos interessante do que aquilo que se passa por detrás de uma vidraça. Nesse buraco negro ou luminoso, a vida vive, a vida sonha, a vida sofre. Além da vaga dos tetos, vejo uma mulher madura, já enrugada, pobre, sempre curvada sobre alguma coisa e que não sai nunca. Com seu rosto, com sua roupa, com seu gesto, com quase nada, refiz a história dessa mulher. Ou melhor, a lenda, que às vezes, chorando, conto para mim mesmo. Se fosse um pobre velho, o teria feito com a mesma facilidade. E vou me deitar, orgulhoso de ter vivido e sofrido na pele de outros que não eu. Talvez me digam, tem certeza de que essa lenda é a verdadeira? Pouco importa o que seja a realidade fora de mim, se ela me ajudar a viver, a sentir o que sou e quem eu sou. Então, isso está lá no Spleen de Paris, né? Pequenos poemas em prosa. Como a gente está fazendo em português, eu peguei, claro, em português, a tradução é de Leda da Mota. E curioso, né? O que o Baudelaire diz aqui, brevemente? Então, é mais produtivo você imaginar
do que você viver a realidade, né? É muito mais produtivo a imaginação receber um tipo de manifestação que vem de fora do que a gente produzir algo de dentro para fora, né? Então, o que ele está fazendo aí? Ele está falando que a janela é esse contato entre o eu e o outro. Essa é a janela. Então, uma janela aberta, ela tem um significado, um contato mais firme, um contato mais, um atrito mais forte. A janela fechada mobiliza muito mais a subjetividade, né? Entretanto, vamos pensar lá no la nuit, né, no à noite. Entretanto, ainda, sim, existe uma manifestação do objeto no sujeito. Não é a imaginação pela imaginação, né? Aqui, o sujeito está imaginando, está inventando, é verdade, mas ele tem lá a mulher, né? Ele tem uma figura objetiva que vai manifestar a sua imaginação. Não é puramente uma relação de eu com o eu, ou seja, de sujeito para sujeito. É de objeto para sujeito, tá? Segura isso aí. Vamos ler agora o Albatroz, curtinho também, né? Um poema que está lá nas Flores do Mal, também em português, a tradução é de Júlio Castanhão Guimarães, e ele diz assim, ó, o Albatroz: para passar o tempo, homens das equipagens pegam o albatroz, uma vasta ave do mar, que segue, companheiro indolente de viagens, o navio no abismo amargo a deslizar. Mal tenho eles posto uns tantos no convés, que esses reis do azul, sem destreza e envergonhados, baixam as grandes asas brancas até o rés do chão, como a seu lado, remos arrastados. Esse viajante alado, assim fraco e sem jeito, antes belo, como é risível, incongruente. Com um cachimbo, cutucam seu bico, feito um manco imitam, pois que não voa o doente. O poeta lembra muito o príncipe dos céus, que enfrenta a tempestade e olha o arqueiro com esgar. Quando em terra exilado, em meio aos escarcéus, as asas de gigante impedem-no de andar. Vejam bem, de novo, né, Baudelaire aí. De um lado você tem o albatroz, de outro você tem o navio. Então o albatroz é esse monarca dos céus, né? Essa figura majestosa que observa tudo de cima e que participa da paisagem, mas como observador, não como um atuante, né? Então ele está aqui, ele está fora. O que acontece com essa figura, com esse albatroz? Ele desce para o convés do navio. Quando ele desce para o convés do navio, os marinheiros, os homens brutos, pegam essa figura tão majestosa e fazem dele um brinquedo. Então ele se torna ridículo quando ele participa da paisagem. Então o albatroz não deve se misturar com a turba de pessoas. O poeta, portanto, ou, em extensão, o artista, não deve se misturar com a turba de pessoas. Ele deve ficar sempre numa condição paisagística e observador dessa condição paisagística sem participar dela, né? Então, mais uma vez, nós temos aí um destaque de uma figura que está em condição de observação, né? Tá bom, mas o que isso tudo tem a ver com o nosso conto? Vamos chegar lá. O Antônio Cândido, dispensa comentários, né, a apresentação, ele escreve um texto, que está também no nome do livro, aí, o Albatroz e o Chinês, então tem um texto e tem um livro, né, os dois têm o mesmo nome, em que ele vai falar um pouquinho sobre essa relação entre a realidade, a representação, portanto, e a imaginação, né, e a invenção. O albatroz é uma referência ao albatroz que a gente acabou de ler, né, do Baudelaire, e o chinês é uma referência a um poema que está lá no Cancioneiro Chinês, é um poeta, não sei falar o nome dele direito, é Tse Chi, né, em que o cara está lá, né, e ele olha uma folha branca e ele não consegue escrever, ele não tem imaginação, a imaginação dele está seca, a gente pode falar assim, né? Então, Antônio Cândido, ele diz o seguinte, nesse texto: tendo por limite o ambiente fechado, o poema estabelece com a natureza uma relação diferente, pretendendo não representá-la, mas recriá-la.
Em vez de procurar fundir-se na paisagem por meio do olhar elevado, o poeta recluso procura inventar espaços artificiais. Nós estamos aqui falando basicamente do albatroz, né? E basicamente da figura lá que está lá no As Janelas, que observa, né? E reinventa, recria o espaço em seu entorno, tá? Não meramente representa. E conclui ele, recolhido no seu espaço fechado, o poeta que põe o mundo entre parênteses provisórios a fim de recriá-lo como objeto de arte precisa enfrentar alguns problemas difíceis. O da sua relação dele, poeta, com o mundo, por exemplo, e o dos instrumentos que usará. Quer dizer, por que é um problema, né? Porque, assim, os parênteses provisórios, assim, ó, a realidade é essa, a representação da realidade é essa daqui. Né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa representação, essa realidade, um pouco entre parênteses para criar um elemento de imaginação. Gente, o que é importante termos em vista é que eu estou falando um pouco deliberadamente dessas instâncias, né, de realidade e imaginação, e o que eu quero deixar claro é que nenhuma delas é pura. Vamos lembrar o Cândido aqui, que não está à toa nesse slide. Ele entende a literatura, a arte, de um modo geral, como um lugar bastante específico, em que ficção e realidade se misturam, e que não existe nem 100% a realidade, nem 100% a ficção. O que existe é um poeta, um autor, um artista que privilegia mais um ou outro, enfim, mas essas duas instâncias, elas se fundem, né? Existe uma síntese entre as duas, e esse é o único lugar da arte no mundo, né? É o único lugar em que isso existiria, a ficção e a realidade, né, juntos, tá? Então, se a gente olhar lá na janela, por exemplo, não existe só imaginação, não existe só invenção, existe realidade também, né? Veja só, ele olha a mulher e ele, dessa mulher, recria quem é essa mulher, tá? É um pouco dos dois. Então, a gente está nesse aspecto. Beleza. Então, nós temos a relação realidade e imaginação, não são puras, nós estamos falando, claro, de aquilo que é mais expressivo dentro de um e de outro, tá? Representação e invenção, então você tem a realidade e a imaginação. Realidade mais objetiva, a imaginação é mais subjetiva. Representação, também mais objetiva, e a invenção mais subjetiva. E então nós temos a ideia de espaço público, que é pensado mais nessa lógica de representação, de realidade, né, de mundo aberto, de mundo externo, e espaço privado, que é interior, né? Quando eu falo espaço privado, não estou falando necessariamente dos cômodos de uma casa, estou falando até da subjetividade do indivíduo. Então, nós temos aqui realidade, representação, espaço público, aquilo que é mais próprio da objetividade. Imaginação, invenção, espaço privado, aquilo que é mais próprio da subjetividade, tá? Por que que isso é importante para o conto que nós lemos? Porque, veja bem, existe um atrito muito grande, a gente viu sobre isso, da ideia de subjetividade e de individualidade que se perde porque não deixa mais espaço nesse ente subjetivo, não deixa mais espaço para objetividade, para o outro, tá? Difícil, então, pegar isso e não pensar um pouco na lógica do contrato social, tá? Segura, então, até aqui essa ideia de objetividade, subjetividade, de espaço público, espaço privado, e se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que questionar e tal, me perguntem aí, porque agora eu vou fazer uma breve contextualização da ideia de contratualismo, juro para vocês, que vai fazer sentido no final, tá? Nós estamos construindo uma linha de raciocínio, tá? Juro para vocês, confiem em mim, por favor, não soltem a minha mão. Vamos lá. A ideia de contratualismo, fazer uma breve aqui apresentação do que seria o contratualismo, porque eu nem ia falar essa parte. Só que quando eu comecei a olhar os slides e tal, eu pensei, poxa, eu estou pressupondo que todo mundo entende o que seria o contrato social e tal, e isso me desconfortou um pouco, tá? E aí eu poderia perder aí a atenção de vocês nesse sentido. Então, brevemente, o que seria o contratualismo? Primeiro, de modo geral, contratualismo vai se referir à ideia lá de filósofos que pensaram maneiras de deixar a sociedade e os mecanismos de convivência numa situação estável, né? E aí vai depender do filósofo e tal, para cada um desses elementos, que seria o sujeito e o objeto, né? Ou seja, o indivíduo e a sociedade entrarem numa espécie de harmonia, tá? Eu peguei 3 aqui. Rousseau, John Locke e Hobbes, né? Os 3, assim,
filósofos contratualistas que talvez, pelo menos para a nossa análise aqui, sejam mais produtivos, tá? Dentro do cerne do contratualismo. Bom, então Rousseau, o que é a ideia de contrato social, contratualismo para ele, né? Bom, quando pensamos em contrato social, nós temos primeiro uma ideia de um estado de natureza, né? E aí, dependendo do filósofo, esse estado de natureza é bom, é ruim, enfim. E então, em algum momento, acontece alguma coisa e é preciso frear esse estado de natureza. E aí vem o contrato social. Então, para o Rousseau, o estado de natureza significava uma harmonia entre os seres. As pessoas tinham liberdade, elas participavam conjuntamente das decisões coletivas. Tá? Quer dizer, isso era, de alguma maneira, instintivo, se eu posso dizer, né? Não tinha um elemento legislador. Isso era o natural. O natural, portanto, do indivíduo é essa harmonia. Tá? A natureza, então, ela é harmônica entre os indivíduos. Tá, só que em algum momento, vai dizer o Rousseau, né? Esse indivíduo que está numa situação de harmonia, ele é corrompido. E isso porque, e principalmente, ou melhor, começa a surgir a noção de propriedade privada. Segundo Rousseau, a propriedade privada, então, ela vai começar a corromper o caráter do indivíduo e vai fazer com que esse indivíduo comece a ser ganancioso, comece a ser ambicioso demais, comece a ser vaidoso, e aí vem toda aquela história das aparências e blá, blá, blá. Né? É aqui que a gente tem aquela concepção do Rousseau, né? O homem nasce bom, a sociedade que corrompe, né? Enfim. Então, o que a gente vai ter que fazer? Segundo o Rousseau, a gente vai ter que drenar um pouco do estado de natureza essa corrupção. E ele vai falar do pacto de restituição coletiva. Ora, quando o ser humano se corrompeu e saiu daquele seu estado de natureza harmônico, ele acabou por destruir os seus semelhantes. E aí você criou uma lógica do forte e do fraco, ou pelo menos do poderoso e aquele que não tem poder, dos privilegiados, do desprivilegiado. Né? Então, o que ele pensa? O contrato social é uma forma de a gente igualar esse poderoso e esse fraco, não permitir que um oprima o outro. Tá? E para ele, esse contrato social, ele é progressivo, né? Ele é um processo, na verdade. Então é assim, é como se o estado de natureza fosse saudável, aí vem lá a propriedade privada e corrompe o indivíduo, ele fica doente. Né? O pacto de restituição coletiva, o contrato social, é basicamente o remédio contra essa doença, para levar o indivíduo de novo para esse estado de natureza. Né? É assim que ele pensa o contrato social. Então, vocês percebem, o contrato social é uma mediação entre os sujeitos, né? Com finalidades de convivência coletiva, tá? Na sequência, eu trago John Locke, que é considerado o pai do liberalismo, né? Ele se interessa muito pela história da propriedade privada. Gente, propriedade privada, hein? Propriedade privada não é necessariamente essa que a gente entende do senso comum, embora também seja. Né? Propriedade privada não é a casa, não é só aquilo que é o carro, nada disso, mas aquilo que diz respeito às dinâmicas do sujeito dentro de uma sociedade, tá? É basicamente aquilo que é próprio do indivíduo, beleza? A liberdade, principalmente, tá? Então, para o John Locke, o estado de natureza significava uma igualdade plena de direito e garantia de posse, seja lá pelo quê, né? Então, assim, todos os indivíduos, de uma maneira mais ou menos ali instintiva, natural, entendiam, isso aqui é dele, isso aqui é meu, isso aqui é nossa, liberdade, blá, blá, blá. Né? Cada um tinha o seu ali. Acontece que, em algum momento, houve um conflito, segundo o John Locke, em que um dos indivíduos começou, igualmente a outro, né? A e B começaram a querer ter a mesma coisa, o mesmo objeto, né? E aí houve um conflito. Basicamente aquilo que a gente vê no Quincas Borba, do Machado de Assis. Né? Ao vencedor as batatas, duas tribos que, para sobreviver, precisam de todas as batatas, não dá para dividir e tal, e elas brigam entre si. Então, assim, duas partes interessadas no mesmo objeto, uma delas teria que perder. Né? Bom, isso, para o John Locke, é um problema. Por quê? Porque existe a invasão da propriedade privada. Né? Existe a subtração da liberdade do outro. Então, o contrato social faria o quê?
faria com que todos tivessem a garantia à sua propriedade privada sem sofrer nenhuma afronta, tá? Então fica aquela coisa mais ou menos equilibrada. Percebam que, embora bastante diferente das premissas do Rousseau, a noção de contrato social pensa em equilibrar o estado de natureza com o estado atual, que seria o de civilização. O contrato social seria isso, a própria civilização, né? Garantir que todos voltem ao estado de harmonia, tá? Finalmente, Thomas Hobbes, que é talvez assim, que vai se diferenciar bastante também, mas, claro, John Locke e Rousseau, bem diferente, claro, beleza, mas vai se diferenciar mais num determinado sentido. O estado de natureza para ele não é bom, tá? Ele não é bom. Então, nós estamos pensando aqui no Homo hominis lupus, ou seja, a tradução aí, né, famoso, o lobo o homem é o lobo do homem, né? E também, por consequência, o tal do bellum omnia contra omnes, ou seja, a guerra de todos contra todos, né? Então, esse é o estado de natureza. Caos total, destruição total, o indivíduo não merece ser livre, não tem como ele ser livre por si só, porque ele se autodestrói, ele vai destruir o outro, ele vai criar uma espécie de chacina, tá? Percebe que é diferente do estado de natureza do Rousseau e do Locke, é ruim, né? Aí o Hobbes vai elaborar a ideia do Leviatã. O Leviatã, da mitologia fenícia e tal, aparece em várias mitologias, mas ele usa da bíblica, né? Que é o monstro marinho que tem uma função. Ele é um monstro, tá? Ele é um monstro, ele é uma entidade monstruosa e tal, mas ele tem uma função. Ele vai proteger os peixes menores, né? Então, o Hobbes pensa assim, poxa, o Estado é um tipo de Leviatã. É um monstro. Não é bom esse Estado. Mas sem ele é pior, né? E aí ele vai dizer que o contrato social, o contrato social protege os civis das investidas de seus semelhantes. E aqui ele está falando uma questão bem assim, da integridade física mesmo. Um indivíduo mata o outro, se tudo for permitido. O indivíduo vai destruir a vida do outro, literalmente, tá? Então, seria uma maneira de não deixar as pessoas livres a ponto de se destruírem, né? De a sociedade entrar num colapso, tá? Pegamos, então, esses três caras aí do contratualismo. Os três são lá do século XVII, são iluministas, 17 não, desculpa, 18, são iluministas, tá? Rousseau é suíço, John Locke e Thomas Hobbes são ingleses e tal. Eles estão basicamente conversando entre si de um jeito ou de outro, né? E faz um tempo já, eu conheci com as professoras que estão aí, a Maria Eulalie e a Malu, uma autora chamada Nancy Armstrong, num texto dela, que a gente leu e tal, em profundidade, chamado O Paradoxo, a moral burguesa e o Paradoxo da Individualidade, né, do individualismo. Individualidade, individualismo, não lembro agora. E ela resume muito bem o que eu trouxe aqui para vocês, né? Ela diz o seguinte, ó: a lógica do contrato social obriga o indivíduo a limitar voluntariamente sua individualidade, entendida como desejo, em troca de proteção contra os desejos de terceiros. Então, assim, é isso. Quer dizer, vamos colocar em números aqui, basicamente, né? Eu tenho 100, né? Eu tenho 100. O que eu faço? Eu dou 20 para o Leviatã, fico com 80, mas pelo menos esses 80 eles estão garantidos, né? Ninguém vai tomar de mim, certo? Ninguém vai tomar de mim esses 80, pelo menos em tese, né? Agora, eu tenho 100 e sem o Leviatã, eu fico com o risco de perder tudo. Seria essa a lógica, colocando em números aí, bem toscamente, né? Tá bom. Por que é legal a gente falar do contrato social? Porque agora a gente vai pegar isso tudo e vai colocar no nível estético da literatura. Como o contrato social pode aparecer na literatura e então fazer algum tipo de comunicado, algum tipo de conversa, ter algum diálogo com o nosso conto, né? Seguinte, nós temos aqui outro autor que eu conheci também com as professoras, né? É o Franco Moretti. E num texto dele chamado O Século Sério,
ele vai dizer uma coisa interessante sobre o contrato social e o discurso indireto livre. Né? Então, vejam bem. O que ele vai dizer? Existe o discurso indireto livre, né? Tá lá, discurso indireto livre. Esse discurso indireto livre, ele tem dois componentes. Ele tem, de um lado, a voz do narrador, essa é a voz do narrador, e, de outro lado, a voz da personagem. De modo que nem a voz do narrador seja pura e nem a voz do personagem seja pura. Existe, na verdade, uma fusão entre essas duas vozes. Elas se misturam de maneira indissociável. E isso ele vai dizer que é a terceira. Esse discurso indireto livre, segundo o Franco Moretti, nesse texto, ele fica bastante fecundo no século XIX, com os romances e tal, e ele vai dar uma sugestão de explicação para isso. Então, esse é o discurso indireto livre, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Vejam lá. O contrato social, pega o contrato social que a gente falou agora, o contrato social. Ele, de um lado, tem a expressão coletiva ideal. Isso aqui eu estou chamando de expressão coletiva ideal, a instância legisladora por excelência. Então, pensa assim, a Constituição brasileira, vai. Constituição brasileira, bastante humanizada, bonita, e blá, 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 né? Mas ela não é seguida, a gente sabe. É a expressão coletiva ideal. Quer dizer, aquilo ali é o objetivo para uma sociedade, mas aquilo não é seguido 100%, é um objetivo, certo? Então tá lá, Constituição, uma espécie de contrato, de pacto social. Ao mesmo tempo, a gente tem a vontade individual, são duas instâncias, né? A expressão coletiva ideal e a vontade individual. Vontade individual, claro, vai depender do autor, vai depender da teoria e tal, mas muito mais caótica, né? Perceba que na citação da Nancy Armstrong, que eu trouxe aqui, agora há pouco, ela fala exatamente que a vontade individual, entendida como desejo, né? É o desejo, e o desejo é caótico, o desejo, ele tem ali um tipo de, autonomia, né? Ele desconhece essa expressão coletiva ideal. Aliás, eu não sou um entusiasta da psicanálise e tal, tenho lá meus receios, mas eu tenho minhas quedas ao mesmo tempo por algumas ideias do Freud. E aqui é bastante didático a gente pensar no que ele fala no mal-estar na civilização. Ele vai dizer que o indivíduo civilizado é o indivíduo frustrado. Ou seja, você tem um desejo, mas pensando numa coletividade, pensando num bem coletivo, você submete esse desejo à expressão coletiva ideal. Então você não satisfaz o seu desejo. Pelo contrário, você frustra. Isso faz de você um indivíduo civilizado, um indivíduo que está em acordo com a expressão coletiva ideal. Então, veja bem, o contrato social tem essa expressão coletiva ideal e tem essa vontade individual. E também, as duas instâncias não são puras. O conflito entre elas vai gerar um tipo de tensão que é, basicamente, o mesmo que do discurso indireto livre. Né? Uma expressão de um lado, uma expressão de outro, que gera uma tensão e, plá, uma síntese. Né? Segundo Franco Moretti, esse discurso indireto livre vai reproduzir a lógica do contrato social. Então, o discurso indireto livre, no século XIX ali e tal, ele vai trazer o mesmo procedimento que é visto no contrato social, nos conflitos, nas tensões entre o contrato social e a vontade individual, né? Então, veja bem, ó a citação dele aí, ó. O discurso indireto livre deixa um espaço livre à voz individual, mas, ao mesmo tempo, mistura e subordina a expressão individual ao tom abstrato e suprapessoal do narrador. E parece quase emergir uma terceira voz, a voz do contrato social firmado, a voz do indivíduo socializado. Eu tô vendo aqui que eu coloquei a data errada, não é 2009, eu peguei de um outro artigo, é 2003, tá? Tá lá nas referências, vou fazer a correção aqui. A voz do contrato social firmado, a voz do indivíduo socializado. Essa é, então, a terceira voz, né? A voz do contrato social, o discurso indireto livre. Gente, pega o À Noite. Sequer tem personagem. Né? Só tem um, que é o protagonista, não tem outros. Não dá nem pra você... E esse mesmo protagonista, ele mesmo é o narrador. Não dá nem para você pensar numa possibilidade, numa atmosfera fértil para um discurso indireto livre. Impossível
que ele aconteça nessa atmosfera do conto. Mas Guilherme, isso é normal, né? Poxa, é comum a gente ver contos que fazem isso e tal. Beleza, vamos dizer que sim. Mas pro texto que nós temos aqui, que privilegia tanto o inchaço da subjetividade do eu, isso é no mínimo significativo, né? Ou seja, o indivíduo nosso aqui do conto, ele não é um indivíduo socializado, ele é um indivíduo individualizado. Então, ele não participa de um contrato social. Ele faz, segundo a nossa análise, um contrato individual, né? Bom, qual é o resultado desse contrato individual? Então, o que a gente já entendeu até aqui? Que ele, basicamente, não respeita nada, né? Segundo a nossa lógica, não respeita nada, quer dizer, a individualidade dele se incha diante da coletividade. É isso que eu quero dizer, não respeita, né? Quer dizer, procura muito mais inchar a sua individualidade do que fazê-la partícipe de um mecanismo social, segundo a nossa análise. Ok. Aí, entra o fantástico. Fantástico aqui, de novo, retomando, né? Fantástico na noção todoroviana, quer dizer, uma dúvida, uma hesitação entre a resposta que nós podemos ter ali para um evento supostamente sobrenatural, uma resposta que seja em si própria das leis da natureza, explicável, e uma resposta que não é necessariamente uma resposta, é inexplicável, né? E a hesitação, poxa, isso é sobrenatural ou não é? Enfim. Esse fantástico, que no conto a gente viu que é o tal do fantástico absoluto, não temos uma resposta. Seja como for, seja de um lado, seja de outro, se é sobrenatural, se não é, o fantástico, essa hesitação, ela tem uma função reguladora. Por quê? À medida que ele vai se distanciando dos elementos que configuram o indivíduo como partícipe da sociedade, ele se defronta com a noite. E a noite seria basicamente esse monstro leviatânico. A noite engole ele. Literalmente, a gente poderia dizer. A noite engole ele. É como se ele estivesse no estômago da noite, né? Então, ele esse fantástico, um tipo de elemento que vem para colocar as coisas em ordem. Quer dizer, o indivíduo que está saindo demais das suas linhas de individualidade e tal, pois é, agora vem cá, né? Vamos colocar você de volta onde se deve. Então, ele acaba sendo, de alguma maneira, chutado para fora de uma lógica possível dentro da sociedade. Quer dizer, não é possível viver a sociedade sem um contrato social. Não é possível viver uma sociedade sem o pacto de restituição coletiva. Né? Não dá. Você tem que se submeter aos elementos coletivos e assim a sua individualidade vai precisar ser regulada. Se você não quiser fazer isso, então o monstro vai lá e come você, né? Jean Delumeau, num livro chamado A História do Medo no Ocidente, ele vai pegar uma partezinha ali, uma sessão, em que ele vai falar da noite, né, o medo da noite e tal, e aí ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, o desaparecimento da luz nos confina no isolamento, nos cerca de silêncio e, portanto, nos desassegura. Percebam que quando a luz desaparece, vamos pensar na luz aqui como contrato social, né, os mecanismos coletivos que garantem, que asseguram a liberdade individual. Quando a luz desaparece, a gente tem a noite, né? E essa noite seria a situação em que o pacto lá de restituição coletiva, o contrato social não existe. Nós estamos, então, numa situação de insegurança, nós não estamos mais seguros, porque o Leviatã não nos protege mais, né? É essa a lógica, tá? E aí, a gente vê, portanto, uma atenuação da propriedade privada, nesse caso, né? Deixa eu fazer uma citação aqui também do Delumeau para manter a linha de raciocínio. Ele fala aqui, não sei se já apareceu, já percebi que o slide ele aparece meio atrasado, né? Então, ele fala assim, a privação da luz atenua os redutores da atividade imaginativa. Ou seja, atividade imaginativa. Esta liberada confunde mais facilmente do que durante o dia o real e a ficção e corre o risco de desorientar-se fora dos caminhos seguros. Percebam que a gente está falando muito em segurança, né?
que é a ideia do Hobbes lá, que a gente viu principalmente, a da Nancy Armstrong, né? O contrato social, ele garante segurança, em tese. Mas olha que interessante. Quando a luz é atenuada, que ele está falando aqui, quando a luz é atenuada, a atividade imaginativa se acentua. Vejam, pessoal, lembra da história do Cândido lá, da invenção e da imaginação, da realidade e tal? A gente viu que a imaginação seria muito mais subjetiva. Na noite, o que vai acontecer? O indivíduo vai ter a sua atividade imaginativa acentuada sem qualquer objeto muito bem definido. Não é igual nas janelas do Baudelaire, que ele vê a mulher lá e tal, e ele imagina. Não, é o escuro. E aí a gente tem uma relação da imaginação pela imaginação. A imaginação, ela se autofecunda aqui. Ela não tem um objeto. É uma imaginação que existe por si mesma. Ou seja, mais uma vez nós estamos pensando num excesso de individualidade. Que a imaginação é um elemento que ele é tão preciso é tão partícipe, se comunica tão bem com o objeto, aqui ela não tem nenhuma comunicação com o objeto, né? Então, veja bem, quando a luz está privada, quando existe a privação da luz, que seria, como a gente viu lá, o contrato social, e é até legal pensar na ideia de luz como contrato social, porque aqueles filósofos todos, eles participam do que a gente fala do século das luzes lá, né? Eles são do século das luzes, né? O iluminismo vem daí, blá, 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 o negócio da razão, vocês devem saber, né? E a gente pensar na luz como o contrato social, né? Faz com que nós possamos pensar na noite como a ausência desse contrato social, ou como resultado da fuga desse contrato social, como eu falei lá do monstro leviatânico. E a imaginação, que é o excesso da individualidade, seria basicamente assim a frase do Deleuze, né? Ó, a privação do contrato social atenua os redutores da subjetividade, da atividade subjetiva. Ou seja, conforme ele se distancia da luz, ele vai ingressando cada vez mais numa autoimaginação e inchando cada vez mais a sua individualidade de uma maneira sem limite, que não pode acontecer. E essa própria imaginação que cresce cada vez mais acaba por ser um motivo de sua própria destruição, tá? Então, para finalizar, parece que, de modo geral, segundo essa análise e tal, o Maupassant está mandando aí, de um jeito ou de outro, uma mensagem. Não é possível conviver em sociedade sem o respeito às normas de coletividade, sem que todos sejam livres como se deve, né? Porque se isso não acontecer, a sociedade ela vai se autodestruir. Se não houver um respeito à coletividade e aos interesses coletivos, primeiramente, antes dos individuais, né, a sociedade vai deixar de existir e vai cair numa grande... vai ser engolida por uma grande noite escura. Beleza, pessoal? Então, era isso. Espero que não tenha ficado tão sobrecarregado aqui, ó. Vou deixar as referenciazinhas para vocês, né? Depois vocês olham nos vídeos lá, se vocês quiserem pegar e tal. Alguma coisa, enfim, que eu falei, ler, depois me mandar mensagem, sei lá, o que vocês quiserem. E é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência de vocês, a presença. Muito legal fazer isso daqui. E eu sempre deixo um tempinho, né, para a gente discutir e tal. Eu sempre penso em ter menos tempo aí de apresentação e deixar que sejam uns 10, 15 minutinhos para vocês falarem. Certo, pessoal? É isso. Obrigada, Guilherme, por essa sua super exposição. Deu conta de vários temas em um espaço curtíssimo de tempo, né? Realmente uma façanha. Eu cortei muita coisa, professor. Eu cortei muita coisa, né? Enfim, mas tá aí. Mas eu acho que deu conta. Fiquei contente que você se lembrou da Nancy Armstrong. Lembrei.
E do Moretti também, né? E do Moretti também. São dois textos fundadores. E o fato de você ter usado o Baudelaire é interessante também porque faz um link com essa concepção do Baudelaire, que são as janelas para fora ou as janelas para dentro, né? São vários poemas em prosa do Baudelaire que ele tem como tema janelas, né? Eu sempre lembro do do Yeux de Pauvre, Olhos dos Pobres também, que é uma janela. Aí tem um outro poema que ele fala que o poeta está no quarto fechado e ele imagina as luzes fora do quarto, que está também no Fleur do Mal. Então, acho que essa ideia do olhar para fora e o olhar para dentro é muito interessante, né? E no conto à noite acaba acontecendo um pouco isso, porque a gente, num certo momento, a gente perde a dimensão de que se ele está circulando pela cidade ou se ele está circulando dentro dele mesmo, né? São aqueles percursos imaginários que ele faz, que não são exatamente imaginários, mas que, em certa medida, a gente acaba acompanhando dentro da imaginação dele também. Eu lembro da aula passada que você falou do Arco do Triunfo, né? E dizem que ele passa o Arco do Triunfo, é como se fosse um umbral, e que parece que ele vai indo cada vez mais para dentro dele, né? Porque é quando a coisa começa a escurecer demais, né? Então, chega uma hora que, qual é a diferença? Se ele tá fora, se ele tá dentro? Tá tudo na mesma. Eu tô me destruindo, né? Exatamente. É um percurso tão real quanto imaginário. E eu acho que, como você falou, o Arco do Triunfo é esse umbral. Exatamente. Mais uma vez, o Maupassant misturando as estações. Né? Como sempre, né? Como sempre. Como sempre. Inclusive, eu acho que esse conto, ele... Pô, quem nunca leu Maupassant, assim, definitivamente, é legal. Porque isso, desse conto e tal, é só uma das coisas que ele... Um exemplo, né, do que ele faz. Mas não necessariamente eu considero esse o melhor conto do Maupassant também. Eu acho que ele tem, assim, contos... O Orlá, por exemplo, é um negócio, assim... É sempre esse tipo de questionamento, né? Gostoso de se fazer. Né, de se acompanhar, e você fica naquela tensão. Eu acho que o Maupassant, ele é bem no sentido do fantástico lá, Tudor Ravenna, ele é muito bom, porque ele é um bom exemplo quando ele traz aquelas expressões. Será que isso era real? Ele quer que você pense isso, né? E aí ele faz o narrador dizer isso. Será que isso é real? Será? Eu estou enlouquecendo? Né? Não pode ser. O Vinícius levantou a mão, Vinícius. Boa noite. Fala, Vinícius, boa noite. Boa tarde. Eu vim correndo aí da Unifesp para ver sua aula. Ó. Pô, cara, você... Por isso que eu atrasei, porque, né? Trevo do Concesso é o umbral dos guarulhenses. Você não passa, um umbral hospitalar. Muito legal. Perdi a parte do Baudelaire. Tô triste, mas eu vejo depois no YouTube. Eu ia trazer, você falou bastante do sujeito, e a parte que eu acho mais interessante no momento, né? Há uma indefinição do sujeito que como parece que o século XIX começa a levantar isso de um jeito que fica tão característico. Assim, trouxe 3 definições claras, de indivíduo e coletivo, sujeito e coletividade. Mas ela vai ser abalada. Né? E é curioso que se você é sujeito, por causa do outro, se você é através da coletividade, nesse isolamento, a única coisa que ainda deixa ele como semelhante é a língua, né? É a única coisa que, inevitavelmente, ainda vai mostrar que ele é sujeito. Essa parte do umbral também eu perdi. Eu lembrei de Divina Comédia mais rapidamente. Deixa tudo para trás. Acabou. E eu estava pensando na instabilidade que você falou, no estável e no instável. E só para fazer o link com o Todorov, eu escrevi aqui, vamos só ver aqui. Desculpa. Possibilidade de individual só na fantasia. E olhe lá. É porque ele está na língua. Ou seja, você é sujeito, intersujeito, você está na coletividade inevitavelmente, você usa a língua francesa, portuguesa, só que dentro do fantástico ele consegue trabalhar isso. O que é ser sujeito? Ou mais, né? O que é ser sujeito individual? Se há mesmo isso. Se há essa possibilidade de ter sujeito individual. Ou não tem. Você não vê isso aí. Não, mas sabe que você fala, é um negócio muito legal isso daí que você está falando,
porque até dá a oportunidade de eu falar uma coisa que não sei se... Não foi o meu interesse pegar isso, mas eu sempre penso nisso. Quando ele começa o conto, ele já está engolido pela noite. Ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, eu não sei quando isso começou, quando aconteceu, eu só sei que está aqui. Né? Eu só sei que existe. Quer dizer, a ideia que a gente tem é que a linguagem permanece. Ele escreve aquilo, ele fala aquilo, engolido pela noite. Ele continua existindo, mas ele existe só enquanto linguagem. Né? Então, sim, é verdade. Né? É isso mesmo. É um negócio interessante da gente pensar. E talvez seja até mais um tipo de paradoxo. E você sabe que quando eu... Isso aqui foi um negócio que eu escrevi há algum tempo, esse negócio, que eu preciso reescrever e tal, enfim. Mas eu tinha colocado essa mesma noção, Vinícius, que era, assim, só existe a possibilidade de ele continuar sendo sujeito por uma perspectiva fantástica. Porque tudo que o caracterizaria como tal se perdeu, se não a linguagem, né, que é essa que continua. Então, é realmente isso, cara. Eu vejo dessa mesma maneira que você falou. E que vai ser abalada, né? Depois de alguns anos, os poetas e os demais vão abalar até essa linguagem. É o Joyce, né? Que você não sabe nem quem está narrando aquele livro. Você falou do desejo também. Eu trouxe um negócio que não tem nada de novo. Mas eu pensei, né? O desejo é a carga mimética do desejo da alteridade, do outro. Uhum. E se ele tá sozinho, então, novamente, né? Esse ser isolado, individual, pode até se ler como uma crítica da impossibilidade dessa individualidade. Ou mais, no primeiro slide, primeiro vídeo seu, eu vi no YouTube, você faz até um gracejo com o pessoal do romantismo, com esse hiperindivíduo genial, que não em todos, né? Mas a gente sabe, é aquele romantismo de apostila de escola. Então é isso, é só através do fantástico que ele pode pesquisar isso. E como no primeiro slide da aula, o negócio é um cara que se dava ao realismo. Eu acho que é através disso que ele consegue criar tão bem essa impressão. E a escolha do conto também achei legal, que você, uma dúvida que eu ia levantar, você já matou, né? Tipo, por que esse conto? Eu sei que é bem individual mesmo, mas por que esse conto? Porque ele é bom também, mas tem um monte, né, de conto legal, assim, esse cara. E era isso. Eu gostei muito do que você trouxe aí do sujeito. E na última aula parecia a parte mais filosófica, fenomenológica. Nessa daqui você já trouxe uma coisa mais histórica, né? A Malu tá aí, né? Não ia deixar passar. Então, era essa os meus levantamentos e parabenizar. Ficou muito Vinícius, legal. Obrigado, viu? Obrigado. Então, esse conto, ele veio... Assim, eu peguei esse conto quando... Uma vez eu fiz uma matéria com as professoras e eu falei, putz, eu quero fazer um trabalho sobre esse conto. Eu tinha acabado de ler. E eu falei, putz, eu quero fazer um trabalho sobre esse conto. E aí eu peguei as perspectivas da modernidade que a gente estava falando ali e tal, lendo Moretti, lendo Nancy Armstrong, foi nessa ocasião. E aí eu falei, poxa, acho que dá para relacionar, né, essa noção de a afirmação pela negação do sujeito, enfim, tudo isso. Então, eu lembro até que na ocasião, eu conversando com as professoras, eu falei, poxa, eu queria escrever alguma coisa sobre isso, mas assim, não tem espaço, né? A gente tem que fazer em 10 páginas ali e tal. Então, é sempre aquilo, a gente vai tirando tudo, vai tirando. E esse curso me deu a possibilidade de falar um pouco sobre as coisas que eu queria falar na ocasião, né? Então, enfim, legal, Vinícius. E aliás, você trazendo essas questões, me dá ainda mais espaço para falar sobre outras coisas que não estão lá nos slides, que é uma outra análise. Porque, dá para fazer uma porrada de análise, né? Uma porrada de análise ali. 2 páginas, 2 ou 3 páginas. Só para finalizar mesmo de vez agora. E ele escolhe Paris, né? Ele não escolhe Piracaia. Ele é o lugar mais povoado do mundo na época, se eu não me engano. Não conheço de demografia do século XIX, mas provavelmente um dos lugares mais povoados do planeta, ou que era da Europa. E ali esse isolamento do ser... Homem na Multidão, eu não vou lembrar agora. Gente, é do Allan Poe? Ou é do Dostoiévski? Aí tem outro, né? Tem alteridade. Nesse sem alteridade, tem alteridade, porque, como você falou, do contrato, que tenta se fugir, mas está ali. Nem que seja contrato social, troca por contrato linguístico. Está inserido. Até a possibilidade formal é impossibilidade. Aliás, mas era isso. Até o nome do conto já faz a gente pensar nisso. O homem que está na multidão. O outro está ali no seu entorno. E não só um outro qualquer, mas um sobrecarregamento de outros. Né? Eu estou na multidão, é coletivo. Né? Até a expressão é coletiva. Né?
Enfim. Muito obrigado, hein? Parabéns novamente. Obrigado, viu, Vinícius? Professora? Então, Vinícius, eu acho que, primeiro, essa questão da relação indivíduo-sociedade eu acho que é um dos problemas mais centrais da era moderna, né? E você vê os diferentes autores relacionando esta questão, problema, com outras questões, problemas dos seus contextos, do seu tempo, né? E que são muitas vezes são questões, problemas que transcendem aquele momento em que o autor está escrevendo. Eu não pude deixar de ficar pensando no nosso contexto brasileiro dos últimos bons tempos, né? Em que eu acho que a gente está vivendo nessa relação produtiva, né, de ficção que nos permite, como é que eu posso dizer, ampliar nossa compreensão daquilo que a gente vive, né? Então, acho que esse é um conto que, escrito lá em 1800, eu perdi a data de novo, mas é um conto ali do final do século XIX, né? Mas você vê que o Maupassant já está trabalhando com esgarçamento, né? Disso que eu acho que é uma questão central, que é um problema, que é o contrato social, né? Eu acho que a era moderna uma das suas características centrais é construir um contrato, construir, reconstruir, sempre trabalhar em volta das possibilidades da existência, da necessidade e do tal contrato social, que às vezes é visto como um empecilho para uma série de coisas, depende, né, de uma série de questões filosófico-políticas e tal. Então, acho que assim, por causa do conto, você está trabalhando uma questão que é das mais... questão-problema, né? É uma questão, traço-problema, central, muito central da era moderna. Pronto. Agora, então, esse é um comentário, assim, pensando junto com você. Agora, eu tenho que ser, assim, bem franca com você, que eu fiquei preocupada quando você veio com o discurso indireto livre. Porque eu falei assim, onde que ele vai chegar com a questão do discurso indireto livre se esse é um conto em primeira pessoa? Aí eu entendi o que você ligou, que, na verdade, né, você estava pegou dos filósofos, pegou a Nancy Armstrong tratando de uma questão crítica, né, com base nesses desenvolvimentos da filosofia, dessas linhas da filosofia, e aí o Moretti trabalhando com uma questão teórica de narrativa. Então, embora você, nesse conto, ele é em primeira pessoa, não tem como ter discurso indireto livre aí. O que a gente eu acho que, por um lado, aponta a maestria do Maupassant. Quer dizer, para ele tornar essa questão problema viva, forte, pungente para nós como leitores, ele sabia que a narrativa em primeira pessoa é a que ia funcionar, né? Então, do ponto de vista de teoria de narrativa, é por aí. Se ele tivesse usado terceira pessoa, ia se esvaziar muito dessa problematização do indivíduo moderno, né? Como é que é possível ele existir, em que medida e tal, esses limites que você discutiu. Então, assim, eu acho que a lembrança do Moretti quanto ao discurso indireto livre, na verdade, eu fiquei preocupada porque eu falei, mas ele está escapando agora, para onde que ele vai? Mas tudo tem a ver com o movimento dialético. Porque aqueles filósofos todos, o Rousseau, Locke, né, Thomas Hobbes, eles estão trabalhando com o movimento dialético, o pensamento dialético. Então, você tem um estado, tem outro estado, um só, o outro só, eles são incompletos, não são suficientes, você precisa chegar numa síntese possível, né? E aí, com o seu diagrama que você construiu ali,
fica muito claro que o Moretti, por isso que eu continuo assim, é uma das melhores, eu acho que é a melhor coisa que eu já li até agora sobre discurso indireto livre. O Moretti mostra como esta técnica narrativa de construção, que trabalha foco narrativo, personagem, né, implica um movimento dialético, né? Então, e aí que não existe no conto. Então, acho que o tempo todo você estava falando, não existe movimento dialético neste conto. E daí que este indivíduo... Então, por outro lado, você está dizendo, que seria o que está sugerido pelo conto pelo Maupassant nesse conto. Sem esse movimento dialético, que é o contrato social, é a síntese. Você tem indivíduo, você tem sociedade, que vivem em tensão. E o contrato social seria que não é uma coisa simples, não é uma coisa acabada, finalizada, mas é constante, porque são muitas as variáveis que mudam historicamente, né, e culturalmente, né, contextualmente. Então, é esse movimento constante que são as sínteses possíveis que vão sendo construídas. Então, isso não existe nesse conto, né? E isso está... então, se você for pela questão assim, de teoria de narrativa, você vê como é uma obra-prima esse conto, né? Para tratar dessas... em que forma e tema estão trabalhando realmente conjuntamente. A forma está elaborando o tema, ou temas ali, né? É verdade. E assim, eu montei esse negócio umas 3 vezes, professora, né? Colocando coisa, tirando coisa, acrescentando, enfim. Em uma delas, eu não tinha colocado o Moretti, só que eu falei, poxa vida, eu estou falando tanto da questão do contrato social na temática do conto, mas eu queria que isso também tivesse visível na parte morfológica, morfossintática mesmo, né, na própria narrativa. E o Moretti, aí eu lembrei da história lá da terceira voz, que é basicamente uma representação do contrato social na linguagem. E nesse... Aí eu falei, poxa, mas o conto ele não tá, né? Ele não tem nada disso. Então, eu fiquei pensando, poxa, se eu estou falando tanto de contrato social, como que eu posso mostrar isso na linguagem? Como que o contrato social aparece ou não aparece na linguagem? E aí o Moretti fez assim, né, na minha cabeça, porque naquele trabalho que eu fiz inicialmente, o Moretti não coube no trabalho, né? E aí eu falei, poxa, mas tem isso, né? Fui na minha zona, falei, pô... E assim, aí eu refiz tudo, porque eu queria ir para um outro caminho, eu queria ir para o caminho que o Vinícius falou, né, do inchaço, do indivíduo, do fantástico e tal. Falei, não, mas eu quero pegar o contrato social, eu quero falar disso, porque eu acho que é isso que está em questão, né? As relações, os conflitos entre o indivíduo e o coletivo a que ele está submetido. Então, assim, que bom que, apesar do susto com o discurso indireto livre, da adrenalina e tal, até deu para alguma coisa, né? Enfim. Porque aí é o que está ausente e que está gritando porque está ausente, né? Porque é um indivíduo ali que está se destruindo. Então, quando você escreveu o seu artigo, faz favor de escrever para a gente poder ler, faz favor. Falei para a Malu outro dia, eu falei assim, o Vinícius precisa encarar isso, não é uma tarefa, entendeu? Chata, administrativo, burocrática, acadêmica, mas é colocar a sua leitura, que são suas ideias, é o modo como você está trabalhando, interagindo com esse texto, e você está construindo uma série de questões relevantes, assim. Põe para rodar no mundo. Eu vou escrever, professora. Quer dizer, a professora Malu, na última aula, falou isso também, né? Agora, você... Então, assim, prometo que eu vou escrever, estou prometendo. Tá gravado, ó, tá gravando, vou escrever. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022. 19h11, 12, passou, mas você fez a promessa às 19h11. Combinado. E é incrível como a concisão do Maupassant se mostra mais uma vez, né?
porque assim é um conto micro, quer dizer, tem 10 páginas no máximo, e consegue realizar e organizar ideias muito amplas e muito pungentes nessa época. Então, é uma concisão absurda. Ele trabalha como, se a gente pega aquele o ensaio do Cortázar, lá no Valise de Cronópio, é o livro Valise de Cronópio, Sim. e agora, alguns aspectos do conto, é isso? Acho que Ele sim. trabalha em espiral como o poeta. É um texto que tem uma estrutura, ele é narrativo, né? É uma narrativa, mas o movimento de imagens, de construção de imagens, ideias, ele vai profundo que nem num poema, né? Uhum. Então, eu acho que ele é até um texto que se você tem aquele poema em prosa lá do Baudelaire, você tem uma coisa muito, muito próxima disso. Acho que fica num viés aí com poesia muito, muito interessante, né? É extremamente imagético, né? E aí essa concisão do Maupassant ferra um pouco a gente que estuda, né? Porque assim, ele faz o negócio ali bonitinho, conciso, e aí a gente tem que explicar. E aí a gente que se ferra, porque vai um trabalhão, uma coisinha que para qual você não dá nada, você tira ali um monte de coisa, né? A Maria Eulália falou de poema em prosa, mas estava na ponta da língua. Eu só estava esperando, alguém falar. Realmente, né? Porque é uma prosa em poema. Eu quase falei isso aqui. É prosa em poema. Alguns dos autores do poema em prosa, mas é quase um consenso de uma coisa. É até feio falar, mas tem a taia, tem o tamanho o negócio. Tem o tamanho que tem que ter. Raramente você vai achar um poema em prosa grandão. Quando tem, eles quebram em vários. E daí a Malu complementou com imagem. Daí eu lembrei do Michel Sandra. Olha, dá para pensar no Inacabado também, que a gente trabalhou. No Inacabado, que é o que hoje em dia é considerado cheia de imagens. E ele tem um tamanho, uma predisposição que não pode ir longe, senão vira prosa poética. Daí já é outra coisa. Mas também, olha, é legal que um debate até do gênero que se trata. Conto, ele colocou ali, né? Então tá. Mas dá para se ler de várias maneiras. E um negócio pequeno, como o Guilherme falou, negocinho desse tamanho, olha o pano para manga que dá. É muito, muito interessante o texto. E do poema em prosa só quis trazer porque a Malu sabe agora que é a minha nova paixão, né? A Malu, ela vai implantando essas coisas. Vídeo que eu não estudo poema em prosa. Ela sussurrou. Não estudo referência cultural. Daqui a pouco eu tava lá, perdido no turbilhão. Eu falei uma vez para ela, Vinícius, eu falei assim, professora, eu gosto de Fantástico, eu tô lendo Fantástico. Aí ela falou, o que você tá lendo? Eu tava começando a ler Todoró, tava na graduação. Aí, eu tô lendo aquele Introdução à Literatura Fantástica, eu li aqui, achei legal. Ela falou, peraí, qual é o seu e-mail? Aí eu passei ela, vou te mandar um e-mail. Mas tá lá até hoje, tem texto que eu ainda preciso ler. Tome texto, tome sobre Fantástico, vários, assim, vários, toma. Vai aí. Eu só dou a corda, só empurro. E outra coisa que eu achei interessante nesse conto é o nome, né? Porque La Nuit, a noite, é uma coisa extremamente genérica. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. E aí, quem é o protagonista do conto? Tem o protagonista que é o narrador, que é aquele, quer dizer, tem um narrador, mas a noite também ela é fundante no conto. É a noite que vai criar um tipo de atrito narrativo. Ela. Ela vai desestabilizar isso que a Malu trouxe, me lembrou de Le Bateau Ivre, do Rimbaud, que acho que é o próprio, eu não me lembro agora se foi o Cândido ou foi o Maier, que falou assim, olha, o lugar mais comum da literatura, que já tinha cansado, que é o tema marítimo, olha o que ele fez aqui, ó. E o Bateau Ivre também se lê como, peraí, será que tem um eu lírico ou é o barco? E tudo ali, né? Voltando no tema que foi um dos que eu mais me interessei aí das suas aulas, que é desse sujeito em desequilíbrio. Desse sujeito que não é mais rígido, fixo. Esse eu explodido, né? Você fala o inchaço. Né? Eu acho que já até explodiu. Explode. Vai explodir cada vez mais depois nos outros séculos.
muito legal. Ler como à noite é uma coisa que eu vou fazer. E à noite normalmente também tem muito lugar que é bonita, né? Que é um legal, aquela coisa para você refletir. O negócio é engole, o negócio é pavoroso. É quase até infantil. Eu acho que você trouxe uma coisa assim. No começo quando ele começa, ele fala de a noite é linda, maravilhosa, eu amo a noite, olha que linda, amo a noite com os meus sentidos, blá blá blá, né? Quer dizer, a noite é muito legal. E aí ele vai perdendo isso. Pera, a noite, e aí, né? Enfim, tudo aquilo que amamos com violência acaba nos matando, né? Opa. Vai. É isso. Por isso que às vezes eu acho que ele dá uma piscadelinha assim, bem irônica pro romantismo, às vezes, sabe? Ele vai pro romantismo enquanto movimento estético mesmo ali, né? Aqueles motivos românticos aparecem assim, mas o Maupassant vai... Se você se deixa levar, você pensa assim que ele é um autor romântico nesse conto, né? Assim, inicialmente. Se você não conhece, acho que você pode pensar que é um autor por conta desse inchar. Aí depois no final você vê e tal, mas eu sinto um pouco essa ironia, né? Dele. Um pouco de ele tá como se ele pegasse um tema velho e tirasse dali alguma coisa de mais inovadora, né? Como se ele pegasse um tema batido e fizesse uma leitura que tem mais a ver com o fim de século mesmo. Porque para os românticos esse indivíduo, eles estavam construindo, né, de maneira poderosa essa noção moderna do indivíduo. Então é um indivíduo todo poderoso mesmo, capaz de tudo, né? E aqui não, você tem um indivíduo que ele faz? Perambula perdido e está praticamente se matando já agora no fim, né? Então, mesmo. Completamente a deriva. É isso? É isso. Bom, Guilherme, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Por seu trabalho, sua pesquisa, sempre. Muito legal essa experiência. Inovadora, sempre. Você está trabalhando com Maupassant no seu mestrado, é isso? Não também. Maupassant em João do Rio. É verdade, a Malu tinha comentado. É verdade. Então, foi muito gostoso fazer isso daqui, era uma experiência única, né? Única. Nossa, e assim, confesso que em alguns momentos eu pensei, poxa, que responsabilidade, né? Apresentar um negócio assim para um monte de aluno que vários deles eu não conheço. Vinícius, acho que eu já te conhecia, né? A gente fez alguma... Você não fez uma matéria com o Álvaro da Unesp? Acho que a Malu falou, vá. Ainda bem que ela fez eu ir. Igual ela fez comigo. O Álvaro, ele decorou, ele é tipo o Google dos jornais, né? Então, é igual... Ele decorou a todinha. Igual... Era da Unesp, né? Foi muito legal. Foi boa mesmo. E aí, assim, para vários alunos que conhecem bastante sobre o Fantástico, ou às vezes alunos que, não sei, eu não conheço todo mundo, que não sabe, e aí eu fico pensando, poxa, vou falar alguma coisa assim, talvez seja o primeiro contato, então tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. E o que é mais pesado de tudo, né? Apresentar para as professoras, né? As pessoas que sabem, né? Vou falar de Nancy Armstrong ali, vai com calma, Guilherminho, né? Porque vários mini derrame, né? Maria Lúcia Dias tá ali, relaxa, né? Franco Moreira, vai com calminha e tal, né? Vai pisando fofo. Né? Acho que isso Guilherme, é uma maturidade. Oi? Tá fazendo Maupassant, eu fiz Rambo, então é assim, é uns caras que todo mundo já falou tudo. Na hora que você vai abrir a boca, você fica com uma vontade que a internet caia, né? Às vezes. Eu imagino, cara. Eu pegar esses assim. E eu imagino que vai acontecer o seguinte, né? A gente começa a falar as coisas e aí o cara fala, mas tem aquilo, né? Tem isso daqui que você não leu ainda, então vai lá. Tem aquilo ali, ó. Você nem sabe disso? Eu imagino que, né? Já vou esperando um pouco isso, né? Mas é sempre eu ainda achei, agora já, né? Finalizando, eu achei assim até que as professoras bastante gentis aqui, né? Eu não tomei nenhuma carcada. Deus, né? Isso aqui era um mini curso, não é um paredão de fisiologia. Não, mas é para tomar lá. Ele está ansioso para a defesa, Malu. Pode ser defesa de qualificação, depois a defesa de qualificação. Pode ser. É isso que ele gosta de sofrer, fazer o quê? Sim. Guilherme.
Acho que é porque falando tanto para mim, graduação é sofrimento, vai lá e tal, que eu fico esperando. É só o começo. Só o começo. É só o começo mesmo. Mas muito obrigada mesmo. Muito bom. Nós só agradecemos. Fiquem muito bem. Obrigada. Igualmente. Falando. Parabéns. Tchau. Tchau, um abraço. Até mais.